Fala galera, meu nome é Danilo Agostinho e este é o vídeo inaugural do canal. Nossos vídeos vão ser lançados semanalmente com ênfase em direito civil, notarial e registral. Estou deixando na tela para vocês as minhas redes sociais, me acompanhem, beleza? Desejo bons estudos a todos e bora estudar! Bora lá. O artigo 1º do Código Civil, gente, ele vai determinar o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, tá? Toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. E aqui a gente precisa ter em mente que toda pessoa é toda pessoa. O termo aqui ele é genérico, é um termo geral, um termo universal. Ele não vai limitar apenas aos seres humanos, às pessoas naturais. Ele vai abranger a pessoa física e a pessoa jurídica. E aqui ele vai até um pouco além, porque quando ele fala em pessoa, ele vai abarcar também, ele vai terminar com algumas concepções antigas que existiam. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. No direito romano, existia ali a figura do escravo. O escravo ele não era nem colocado como pessoa, como ser humano, ele era colocado como um objeto, como uma coisa, né? Então, com as mudanças, com as revoluções ali, seja a Revolução Francesa, a Revolução Americana, posteriormente toda a evolução histórica do direito constitucional, do direito civil, e por óbvio no Brasil não seria diferente, o Código Civil, desde lá de trás, de 1916, ele vai dizer que toda pessoa, independente da condição social ou da classe social que ela esteja, ela é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, tá? Aqui também a gente tem que ter uma noção de quem é o sujeito. O que é sujeito de direito? Tá? O sujeito de direito é o titular que vai titularizar os negócios, os atos da vida civil. Tá? O sujeito de direito é isso, é a pessoa que vai titularizar os atos e negócios da vida civil. E o sujeito de direito, ele pode ter duas figuras. Ele pode ser personalizado, ou seja, ele tem personalidade jurídica, e a gente vai estudar ainda hoje que personalidade jurídica, você adquire ela quando pessoa natural nascendo com vida, ok? E quando pessoa jurídica, você vai adquirir o início da sua personalidade com o nascimento com vida, tá? Melhor, com o registro do ato constitutivo no órgão competente, seja lá no RCPJ, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou nas juntas comerciais, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem os entes despersonalizados, que são os entes que eles não têm personalidade jurídica, são desprovidos de personalidade jurídica. Mas eles também são capazes de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. E aí fica a pergunta, tá bom, quem é esse ente, esse sujeito despersonalizado? Exemplo simples, o espólio. A pessoa, quando ela morre, o seu patrimônio, todo o seu patrimônio, seja ali o passivo, né, ou seja, dívidas, débitos, seja o ativo, seja os bens móveis, imóveis, contas bancárias e tudo mais, ele é imobilizado, se tornando uma grande uma universalidade de bens que é denominada espólio. Tá? Então, o espólio ele não tem personalidade jurídica, mas ele é capaz de exercer direitos e constituir e contrair obrigações na ordem civil. Beleza? Então, apesar dele não ter personalidade jurídica, apesar desses entes despersonalizados não terem personalidade jurídica, eles são capazes. E a capacidade apresentada aqui no artigo 1º do Código Civil é a capacidade genérica, é a capacidade de direito, a capacidade de gozo, tá? É a capacidade que eu exerço a partir do momento que eu nasço, a partir do momento que eu venho a nascer com vida. Então, se eu nasci com vida, eu vou exercer os direitos, exercer meus direitos e contrair as minhas obrigações, tá? E aí, a gente precisa entender o seguinte, tá, você falou, resume isso para mim para ficar de uma forma simples, clara e objetiva. Se eu for ler o artigo 1º, eu vou ler assim a partir de agora. Toda pessoa física ou jurídica é capaz, ou melhor, detém capacidade de direito ou de gozo para exercer direitos e obrigações na ordem civil. Então, toda pessoa física ou jurídica, né, ela detém capacidade de direito para exercer
direitos e obrigações na ordem civil, tá? Então o artigo 1º ele é bem simplesinho nesses termos, de que ele vai abordar mais do que só a pessoa natural, só que a pessoa física, né? Ele vai abordar um pouco, ele vai um pouco além disso. Tá, com isso feito, aí a gente vai entrar numa outra questão. A questão da personalidade a partir do artigo 2º. Só que antes da gente falar da personalidade em si, a gente precisa entender que existem 3 grandes temas no direito atrelados à pessoa em geral, que é a capacidade, a personalidade e a legitimidade, tá? E aí, aqui a gente precisa agora, a partir do artigo 2º, a gente vai deixar de lado a pessoa jurídica e vai tratar apenas e tão somente da pessoa natural, da pessoa física, beleza? E aí, como que eu vou diferenciar cada uma desses três elementos ali da pessoa? Capacidade, ou melhor, personalidade. O que é personalidade? É aptidão genérica para adquirir ou contrair direitos e obrigações, tá? Então, personalidade é aptidão genérica para contrair direitos ou obrigações. A capacidade é a medida dessa personalidade. Por quê? Por que medida? Por que eu vou falar em medida? Porque a capacidade eu vou limitar, eu vou trazer uma limitação para minha personalidade, tá? Ela vai ser uma capacidade plena, eu tenho, né, de forma plena tudo. Ali eu posso exercer o meu direito por mim mesmo, né, por si só, né, que a gente vai estudar um pouco melhor daqui para frente, ou ela vai ser limitada, a minha capacidade pode ser limitada. E essa limitação, ela vai se dar de 2 formas, tá? Ou ela vai ser absoluta, uma limitação completa, ou uma incapacidade ou uma limitação relativa. Tá? E isso tem aspectos e repercussões diversas aí na ordem civil, nos contratos, no nosso dia a dia dentro de um cartório também. Tá? E o que é importante nisso tudo? Por que isso é importante? Porque se eu descumprir algum dos quesitos de um contrato por alguma falta de capacidade, esse contrato pode ser nulo ou ele pode ser anulável, e isso vai gerar uma baita dor de cabeça ali dentro do que eu for tratar dentro da parte do direito, né? Mas beleza. Aí você falou, Danilo, tem a questão da personalidade, tem a questão da capacidade e a legitimidade. A legitimidade é uma capacidade especial exigida pela lei. Tá? A legitimidade é uma capacidade especial exigida pela lei. Beleza. Não estou entendendo nada. Então eu vou resumir para você. Tecnicamente, toda pessoa, quando ela nasce com vida, ou se jurídica, desde que o seu ato constitutivo está registrado, eu passo a ter capacidade de direito. Ok? Tenho capacidade de direito. Atingida a maioridade ou emancipado, isso a gente vai ver mais detalhadamente daqui a um pouquinho, eu posso exercer de fato, por mim mesmo, todos os meus atos na vida civil. Ok? Todos os meus atos. Posso praticar qualquer negócio jurídico. E aí, a legitimidade, que é essa condição especial, uma capacidade especial, ela vai falar assim, não, peraí, não são todos os atos da vida civil que você pode praticar por si só. Né? Existem alguns atos, alguns negócios que você sofre uma limitação nesse seu direito, tá? Sofre uma limitação nesse seu direito. E quais seriam? Exemplos. A venda, a transmissão de ascendente para descendente, ou seja, de filho, né, de pai para filho. Quando meu pai quer me transmitir um imóvel, ele vai ter algumas exigências, tá? O fato dele ter nascido com vida, ou seja, ele tem personalidade. O fato dele ser maior de 18 anos, ou seja, ele tem capacidade plena, não lhe dá o direito, não lhe legitima a transmitir para mim de forma direta a propriedade. Tá? Por que isso? Lá o artigo 496, o artigo 496 do Código Civil, ele vai dizer que para que haja transmissão, a alienação de bens do ascendente para o descendente, do pai para o filho, vai exigir duas condições. A primeira, a anuência dos outros filhos, beleza? E do cônjuge, se houver, né? Desde que não, se for da separação obrigatória, ali vai dizer separação obrigatória, mas
em regra, o correto seria dizer em separação absoluta, né? Então, o fato do meu pai ter capacidade plena, ter personalidade jurídica, não lhe dá a legitimidade, ele não tem legitimidade para transmitir para mim a propriedade dele diretamente, sem a anuência do cônjuge, se houver, ou a anuência dos outros filhos, tá? Aí, outro exemplo seria a questão do artigo 1647, inciso do 1647 lá do Código Civil, que vai dizer que o cônjuge não pode transmitir bens imóveis, sem a anuência do outro cônjuge, tá? Desde que não seja casado na separação absoluta ou separação total de bens. O que isso quer dizer? Que eu, Danilo, não posso vender o meu imóvel sem a concordância, sem a anuência da minha esposa, tá? Sem a outorga uxória da minha esposa. Então, se eu for e fizer uma escritura transmitindo a propriedade o meu apartamento para uma outra pessoa sem a anuência da Cleiane, sem a anuência da minha esposa, ela vai se tornar um ato anulável, ou seja, a Cleiane pode ir lá, ou um dos meus filhos pode vir a reclamar esse negócio jurídico, dizer, olha, não tem validade porque faltou um requisito que é lá do 1647, que é a anuência, a concordância do outro cônjuge, seja marido ou seja mulher, tá? Beleza. Um terceiro exemplo ainda sobre legitimidade é o caso do artigo 1749, inciso 1º. O que ele vai dizer, o 1749, inciso 1º? Ele vai tratar da venda, ou melhor, da compra de bens pelo tutor do tutelado, ou seja, sabe aquela pessoa que está ali, que foi declarada incapaz, ele está interdito, né? Ele foi interditado, então ele está relativamente incapaz, ou até mesmo do menor, que foi entregue para curatela de alguém, né? Para tutela de alguém. Os bens pertencentes a esta pessoa, né? A esse tutelado, eles não podem ser adquiridos pelo tutor. Né? Eles não podem ser adquiridos pelo tutor. Tá? Por quê? Porque aí visa se proteger o patrimônio daquela pessoa, porque o tutor poderia estar fraudando de alguma forma, prejudicando, né? Então, para evitar essa anulabilidade do desse negócio jurídico, é proibida a compra de bens por parte do tutor dos bens pertencentes ao tutelado. Tá? Então, para ficar claro, então eu tenho personalidade jurídica. Tá? Todos aqueles que nascem com vida, eles detêm personalidade jurídica. A pessoa jurídica registrada, com seu ato constitutivo devidamente registrado, ele tem personalidade jurídica. Tá? A capacidade eu vou medir essa personalidade. Você vai ser uma personalidade, por causa da capacidade plena, ele exerce por si só todos os direitos oriundos da sua personalidade, se ele é relativo ou se ele é absolutamente incapaz, ali a limitação dessa sua personalidade, tá? E por último, eu tenho a questão da legitimidade. Né? O fato de eu ter personalidade ou capacidade não quer dizer que eu tenho legitimidade de um determinado negócio jurídico, e aí essa legitimidade vai ser exigida por lei, tá? Ela vai ser simplesmente exigida por lei. Ela não vai ser não vai ser subjetiva, subentendida, não. Ela está ali expressa na lei. E para vocês ficarem ver bem, são esses basicamente 3 exemplos, mas tem outros exemplos que poderiam ter sido dados. Beleza, tá bom. Com relação à capacidade plena ou com relação à personalidade, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai dando aí, fazendo a pergunta, deixando o joinha, senão que aí a gente já vai passar para frente aqui nos demais assuntos. Vamos lá. Não, sem perguntas, podemos continuar? Então, bora lá. E aí, a gente vai tratar da personalidade jurídica. Beleza. Danilo, quando eu adquiro a personalidade jurídica? Eu adquiro a personalidade jurídica quando eu venho a nascer com vida. Tá. O que é nascer com vida? Nascer com vida, no direito brasileiro, é simples. Tá? É simples. Nascer com vida é respirar. Então a gente pode resumir em uma palavra, seria exatamente isso. Nascer com vida é respirar. Respirei, nasci com vida,
tenho personalidade jurídica, tá? É simples, é assim. Beleza. E aí a gente precisa entender que existem dois grandes sistemas que vão explicar ou que vão tratar sobre o início da personalidade jurídica. O primeiro sistema é o sistema da teoria, né? Melhor, a primeira teoria é a teoria da concepção. Diz que adquire personalidade jurídica se adquire a personalidade jurídica desde a concepção. Desde o momento que existe a concepção, ali o início, se dá início à personalidade jurídica. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, que é adotada pelo Código Civil Brasileiro, ela vai tratar do início da personalidade jurídica no nascimento com vida, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Nascimento com vida, respirei, então por esse fato, por esse motivo, eu passo a ter personalidade jurídica, e esse é o sistema adotado aqui no Brasil, tá? E aí a gente precisa entender que a personalidade jurídica, o fato de eu ter ou não nascido com vida, ela tem um impacto de início, assim, de pronto, dentro do direito pátrio, dentro do direito registral. Por que isso? Se eu nasci, melhor, eu não nasci com vida ou eu morri lá ainda no ventre materno, não há que se falar em ganho de personalidade. Por isso, eu não tenho aquisição de direitos e nem contraio obrigações. Beleza? Então, eu não adquiro nem direitos e também eu não vou contrair nenhuma obrigação. E aí, a gente vai entender quais são os atos que vão ser praticados no registro civil. Tá? Porque lá no registro civil eu tenho 7 livros. Eu tenho 7 livros no registro civil. Eu tenho o livro A, onde eu vou registrar o nascimento. Eu tenho o livro B, onde eu vou registrar os casamentos. Eu tenho o livro B auxiliar, onde eu vou registrar os casamentos religiosos com efeitos civis. Eu tenho o livro D, que é o livro C, que é o registro de óbito. Eu tenho o livro C auxiliar, que é o registro dos natimortos. E aqui é importante porque o fato de eu não ter nascido com vida, não ganhei personalidade jurídica, para o direito eu sou considerado um natimorto. Se eu sou considerado um natimorto, eu vou ser registrado nesse livro C auxiliar, tá? Eu vou ser registrado no livro C auxiliar, tá? Mas a gente já volta nele. Aí a gente tem o livro D, que é o livro de proclamas, e por último eu tenho o livro E, onde eu vou registrar ausência, emancipação, casamento realizado no estrangeiro, casamento... Obrigado, viu? Valeu, Ana, muito obrigado. Casamento registrado, feito no consulado brasileiro, né? Todos esses atos, eles vão ser registrados no registro civil, lá no livro E, tá bom? Mas quando a gente chegar na emancipação, a gente vai tratar um pouco melhor o livro E aí, para vocês entenderem. Beleza, tá bom. Eu vou registrar lá no livro C auxiliar o natimorto, tá? Por quê? O artigo 53, parágrafo 1º da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, ele determina que quando a criança ela nasce morta ou morre durante o parto, ela tem que ser registrada com todas as suas condições lá no livro C auxiliar. Tá bom. E aí, muito se questiona, e já por esse motivo ele, vamos dizer assim, se debate, porque na primeira jornada de direito civil, no enunciado número 1, ele veio dizer que ao nascituro, ou seja, aquela criança, aquele ser que não nasceu, aquele feto que não nasceu, ele está concebido, ele está ali no ventre materno, mas ainda não nasceu, é-lhe resguardado os direitos ao nome, à imagem e à sepultura. E aí, muitas das vezes, os pais vão até o registro civil, lá, com a declaração de não nascido vivo, né? E pedem, solicitam que o cartório de registro civil lance um nome naquele registro ali no livro C, tá? E muitos cartórios se negavam, diziam não há previsão legal para se colocar um nome ali no livro C auxiliar. Para isso, por esse motivo, nesse ano agora de 2019, surgiu um projeto de lei, que é um projeto de lei federal, que é o projeto de lei 1142 de 2019, que visa alterar o artigo 53 caput da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015, para exatamente isso, para inserir uma faculdade
tá? Não uma obrigação, mas uma faculdade, dizendo assim, olha, os pais têm a faculdade, né, aos pais é dada a faculdade de que faça-se constar lá no livro do registro C auxiliar o nome da criança e o prenome dele, tá? Então é um projeto de lei federal. No entanto, no estado de São Paulo, tá? No estado de São Paulo, há uma previsão por norma, ou seja, as normas do Serviço da Corregedoria, elas estabelecem no capítulo 17, no item 32, essa possibilidade, essa faculdade, tá? Apesar de não ter previsão legal, as normas fizeram lei, né? Vamos colocar assim, aqui no estado de São Paulo, passando a dar a faculdade aos pais para que eles fizessem ali o registro, no registro fizesse constar o nome daquela criança que não nasceu com vida, tá? Então, é bem importante a gente saber de que se a criança não nasceu com vida, eu vou registrar no livro C auxiliar, pelo fato do item 32 do capítulo 17 das normas da Corregedoria permitir, eu posso inserir, uma faculdade que eu tenho, de inserir o nome do natimorto. Tá? E por que é importante a gente saber a questão do natimorto, tá? Porque a gente mais para frente a gente vai falar que o nascituro, ele pode tanto receber herança, quanto ele pode receber doação, que ficam com seus efeitos suspensos, né? E ele não nascendo, aquele nascituro, ele se torna um natimorto, ou seja, ele não nasce com vida, a partir daquele momento, ele não recebe, não se faz efetivo, não se torna eficaz aquela doação, não se torna eficaz aquela herança, e não há, então, por esse fato, uma transferência desse nascituro, ou seja, dessa criança nascida morta, para os pais ou para os seus ascendentes, beleza? E para ali, se torna os efeitos, se anula ou se extingue aquela doação, se extingue aquela herança que tinha sido, o testamento que tinha se deixado para aquele nascituro. Beleza. E aí a gente vai para a segunda hipótese. Eu nasci, respirei e morri. Tá. Então isso quer dizer que eu ganhei personalidade jurídica. E a partir deste momento, eu tenho a aquisição de direitos e a transmissão de direitos. Porque se eu nasci com vida, eu recebi direitos. E se eu morri, eu estou transmitindo direitos, transferindo direitos, tá? E isso é importante exatamente por isso, pela questão patrimonial. Tá? Pela questão patrimonial. Beleza. E aí eu vou ter 2 registros, tá? Aí eu já não vou fazer mais só um registro lá no livro C auxiliar, porque se eu nasci, eu preciso registrar no livro A, então vou ter um registro no livro A. E se eu morri, por óbvio, eu vou registrar no livro C, tá? Então eu vou ter 2 registros lá no registro civil, tá? O nascimento e o óbito. E isso está previsto no artigo 53, parágrafo 2º da Lei 6.015 de 73. E aí pode se perguntar dizendo assim, tá bom, como que eu vou aferir que aquela pessoa nasceu ou não com vida? Se aquela criança nasceu ou não com vida? Basicamente, assim, todos os livros, todos os manuais de direito civil, eles vão dar o exemplo da adomácia ou adomasia, né, hidrostática de Galeno, que é um procedimento clínico onde eu pego um pedacinho do pulmão, coloco num recipiente com um líquido e se ele boiar, o pulmão, aquele pedaço boiar, quer dizer que houve a entrada de ar nos pulmões, então a criança nasceu, tá? Então a criança nasceu. Se afundar, quer dizer que não nasceu com vida, então quer dizer que é um natimorto, então por isso eu só faço um registro, não tenho transmissão patrimonial. Beleza? Bom, e aí, por que tudo isso? É importante a gente saber. No Brasil, no direito brasileiro, no direito civil, no artigo 2º, ele vai dizer, olha, a personalidade jurídica, a personalidade se inicia com o nascimento com vida. Ele não dá nenhuma outra condição para isso. Por quê? No direito espanhol, diferentemente do direito brasileiro, ele vai exigir 2 requisitos para que haja o início da personalidade jurídica. O primeiro, eu ter forma humana. Tá? Então, se eu tenho uma deformidade que não me dá forma humana, para o direito espanhol, eu não posso ter personalidade jurídica. Certo? E o segundo, aquela criança que nasceu ter uma duração, um período de duração de no mínimo 24 horas. Então, se a criança nasceu e morreu em ato contínuo, né, tipo, de forma
nasceu 2 minutos depois faleceu, ela não adquire personalidade jurídica, desta forma não tem transmissão patrimonial. Faleceu com 23 horas e 59 minutos, não adquire personalidade jurídica, não tem transmissão patrimonial. Beleza? Então, por isso que o direito brasileiro ele fala, olha, nasceu, respirou, morreu 2 segundos depois, tem transmissão patrimonial porque adquiriu personalidade jurídica. Tá? Isso é extremamente importante. E aí, além de tratar o início da personalidade jurídica, o Código Civil Brasileiro, ainda no caput do artigo 2º, vai dizer que ao nascituro é resguardado os seus direitos desde a concepção. Tá? Ao nascituro é resguardado os direitos desde a concepção. E a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o nascituro, ou o que é, ou quem é o nascituro. É o ser concebido, mas não nascido, que ainda se acha no ventre materno. Então, esse é o nascituro, tá? E a gente vai ter ainda a figura do concepturo e do embrião, que são, né, quando há ali a fecundação do óvulo, está criogenado, ele está ali congelado, que vai ser utilizado, pode ser utilizado posteriormente, e a gente até vai verificar isso um pouco mais para frente, que existem algumas repercussões no direito civil também referente ao concepturo e referente ao embrião, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. E aí, bom, o nascituro, então, é o ser concebido, não nascido, que ainda se encontra no ventre materno. Beleza. Quais são os direitos? Quais são os direitos que são dados ao nascituro, que são entregues ao nascituro? O primeiro direito, ou um dos direitos que o nascituro tem, é os alimentos. Os alimentos são direitos entregues ao nascituro, ou melhor, dados ao nascituro. Por quê? O STF, o STJ tem entendido que é necessário os alimentos para uma evolução completa daquela criança, né? Até eu separei aqui, esse direito está fundamentado no direito à vida, à saúde e à integridade física. Os alimentos servem para que possa o nascituro nutrir-se e desenvolver-se de forma normal, né? Então, se eu não, a mãe está ali, está grávida, e o pai daquela criança, ele acha que não é o pai, e ele fala, não vou pagar nada, não vou te dar nenhum tipo de pensão. Ela pode entrar com uma ação resguardando o direito do nascituro, requerendo alimentos. Esses alimentos, eles vão estar em caráter provisório, tá? Em caráter provisório. Nasceu com vida, a partir do momento que o nascimento com vida, esse que era provisório, esse alimento provisório, passa a ser alimentos definitivos, tá? Eles passam a ser alimentos definitivos até uma ação de revisão de alimentos, ou até mesmo uma questão de reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade, para se aferir se realmente aquela pessoa é ou não pai da criança, podendo requerer o cancelamento dos alimentos, tá? Então, um dos direitos dados ao nascituro é o direito de alimentos. Beleza. O que mais? O nascituro, ele pode ser reconhecido de forma voluntária. Então, a pessoa, ela tá grávida, a mulher tá grávida e tal, e a pessoa com quem ela, né, diz, é o pai e tal, aquela pessoa, né, o pai, pode ir num cartório de notas ali, no seu testamento, ou por uma escritura declaratória, ali uma ata, declarar que ele reconhece aquela criança que ainda é nascitura, ou seja, ainda está no ventre materno, como sendo seu filho. Como sendo seu filho. Né? Essa escritura, essa ata, ela pode ser objeto, né, ser levada ao registro civil para ali ser lançado o nome daquela pessoa que declarou, do declarante ali, do que reconheceu o nascituro como sendo seu filho, como pai daquela criança, tá? Então é bem importante e um direito bem importante. O terceiro direito, se assim a gente pode dizer, é que a morte provocada do nascituro gera indenização para os pais, tá? A morte provocada do nascituro gera indenização para os pais. Vou dar um exemplo. A mulher grávida está dirigindo o seu veículo, vem uma pessoa embriagada, bate no veículo, causando ferimentos na mãe e a morte do nascituro, a morte daquela criança que estava ali no ventre materno. Esta morte, por ter sido provocada, ela pode
a mãe e o pai, entrar com uma ação uma ação de danos, né? Que até a doutrina vai chamar de danos autônomos, contra aquela pessoa que provocou o acidente, requerendo-se a indenização, né? A indenização. É baseada muito a dignidade da pessoa humana, né? A questão ali do sentimental, do sentimento que ficou, porque aquela criança ia ser a alegria ali do casal, que seja. Então, tem uma repercussão muito grande hoje, tá? E esse precedente foi aberto pelo recurso especial 1.120.676 de Santa Catarina. Repetindo, recurso especial 1.120.676 de Santa Catarina, tá? Esse precedente de que a morte provocada do nascituro, ela pode gerar indenização autônoma aos pais. Beleza. Então, direitos, alimentos, ele pode ser reconhecido de forma voluntária. Também ele vai gerar indenização, a morte daquele nascituro, ele vai gerar a indenização para os pais. O que mais? Ele pode receber herança, tá? Ele pode ser contemplado por herança ali no testamento. Então, olha, eu, Danilo, deixo o meu imóvel em São José dos Campos para o filho da minha filha que irá nascer. Né? Ela está grávida, irá nascer, declaro ali. Eu posso contemplar aquele nascituro com herança, tá? Com um testamento. Eu também posso, algo que pode ser feito para o nascituro é a doação, tá? A doação. Eu posso doar um bem a uma criança que ainda não nasceu. Então, e aí, o que vai acontecer? E é bem interessante isso. Tanto o testamento quanto a doação, elas vão ter seus efeitos suspensos. E aí a gente precisa lembrar lá da escadinha pontiana, né? Que é existência, validade e eficácia. Então, ele existe? A doação existe? Existe. A doação, ela é válida? É válida, porque a lei permite que eu doe imóveis, bens ao nascituro. E só ela não vai ser eficaz, ela vai ficar com seus efeitos suspensos, aguardando o nascimento com vida, tá? E aí é aquilo que a gente conversou lá das repercussões do nascimento ou não com vida. Porque se eu tenho uma doação pendente, com os efeitos pendentes, e aí o nascituro não nasce, ele é um natimorto, essa doação, ela deixa de existir. Ela fala, não vai gerar efeitos, então ela é ineficaz, então ela é inválida não, ela é ineficaz, então não tem o que se fazer, o imóvel não vai ser transmitido ao nascituro e, por óbvio, não vai ser transmitido numa herança ali aos pais. Agora, eu tenho uma doação com efeitos suspensos. E ali a criança nasce e morre. Então ela adquire essa doação, ou seja, aquela doação se torna eficaz, e com a morte da criança, ela tem que, automaticamente, esse patrimônio adquirido, ele é transmitido aos seus ascendentes, ao pai, à mãe. Se não tiver pai ou mãe, se a mãe faleceu, tal, vai se transmitir aos avós, e assim sucessivamente, seguindo a regra de sucessões, que lá na frente a gente vai estudar. Tá? Então, são os direitos. Mas a gente está falando de nascituro, aproveitando que a gente está falando de nascituro, eu sei que a gente vai dar uma viajada lá no direito penal, mas vamos tratar aqui das causas ou das hipóteses de interrupção da gravidez, tá? Já que a gente está tratando do nascituro, vamos tratar das causas ou das hipóteses de interrupção da gravidez, ou mais conhecido aí como aborto, tá? E aqui a gente não vai levar em consideração a questão moral, questão religiosa, tratar o direito pura e simplesmente, tá? Primeiro, na lei, lá no Código Penal, no Código Penal brasileiro, existem duas hipóteses de interrupção de gravidez, tá? Eu tenho a hipótese de interrupção, ambas estão lá no artigo 128 do Código Penal, tá? Ambas estão no artigo 128 do Código Penal. A primeira, ela é declarada ali como estado de necessidade. Então, existe um risco à vida da gestante. Então, por isso, não havendo outro meio, o médico pode interromper a gravidez para salvar a vida da mãe. Tá? Então, a primeira hipótese é essa. E aqui ela vai exigir 3 grandes requisitos. Tá? O primeiro requisito tem que ser feito por médico. Tá? O caput do artigo 128 vai dizer, pode o médico.
Pode o médico interromper a gravidez. Então, artigo 128 vai dizer que tem que ser por médico. Segundo, tem que ter risco à vida da gestante. Não é por qualquer motivo, tem que ter um risco. Não existe, né? Olha, se não fizer, ela vai morrer. Então, nesse caso é permitido. E o terceiro requisito é: não há nenhuma outra forma de salvar as duas vidas. Tá? Não há nenhuma outra forma de salvar as duas vidas. Beleza? Essa primeira forma, que está lá no inciso primeiro, vai ser uma equiparação ao estado de necessidade. Tá? Vai ser uma equiparação ao estado de necessidade. E aqui a gente precisa entender que tanto essa primeira que eu acabei de falar, quanto a segunda, elas são hipóteses de exclusão de ilicitude. Não existe crime, tá? É excluída a ilicitude do fato, tá? É excluída a ilicitude do fato. Beleza. Então, primeira hipótese, no caso de risco à vida da gestante, desde que seja feita por médico, e exista risco à vida da gestante, e não haja outra forma de salvar as duas vidas. Beleza? Segunda hipótese prevista no Código Penal. É no caso da gravidez que ocorreu em decorrência de um estupro. Tá? Então, a gravidez que ocorreu em decorrência de um estupro é permitida, é dada a possibilidade de que a gestante faça a interrupção da gravidez. Tá? E ela também vai ter dois requisitos. Ou melhor, vai ter três requisitos. O requisito básico tem que ser feita por médico. O segundo requisito, a gravidez tem que ser em decorrência de estupro. E a terceira tem que ter, aí que sim, nós temos que ter a concordância, a ciência, né, a autorização da gestante. Diferentemente da primeira hipótese, que vai dizer lá sobre o estado de necessidade, o risco à vida, você concorda comigo que não teria como a gestante estar ali na mesa de cirurgia ou estar ali na mesa de parto, não tem como falar, olha, você autoriza, muitas vezes ela está anestesiada, não tem como expressar a sua vontade, então o médico pode fazer esse procedimento, sendo ali excluída a ilicitude do ato do aborto, né, da interrupção da gravidez. Tá? No Código Penal, então, existem essas duas hipóteses. A primeira, que é a interrupção da gravidez por causa do risco à vida, e a segunda é a interrupção da gravidez no caso da gravidez ter decorrência lá do estupro, né? Então, desde que a gestante ela deu a concordância, seja realizado por médico e a gravidez é decorrente de estupro, há a possibilidade, a hipótese de interrupção da gravidez. Beleza. Aí agora a gente vai para os casos mais sensíveis da interrupção da gravidez. O primeiro é os casos de anencefalia. Tá? A anencefalia, que é quando há ali a deformidade da calota do crânio, né? Dessa parte do crânio, e também a deformidade no desenvolvimento cerebral da criança. O STF, na ADPF 54, né, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ele veio a julgar este fato dizendo que não é inconstitucional, ou não é crime, não há ilicitude, a interrupção da gravidez realizada pela gestante nos casos de anencefalia. Tá? Então, nos casos de anencefalia, foi dada a permissão, a autorização pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que não são causas de aborto, né? Não está enquadrado lá no ilícito do aborto. Tá? Então, também, em vista dessa ação de descumprimento de preceito fundamental, né, foi dada essa permissão. Beleza. E aí, existem mais uma causa que foi um precedente, isso daí já não é mais assim uma regra, abriu-se um precedente, e aí sim, não pelo STF, mas pelo STJ. Através do recurso especial 1.467.888 de Goiás. Então, repetindo, recurso especial 1.467.888 de Goiás, tá? O que o STJ disse ali? Qual era o caso? Ali era o caso de body stalk, né? Ou síndrome do cordão umbilical curto. Qual foi a fundamentação para esse caso do STJ? Ele falou, olha, aonde existe a mesma razão, deve-se aplicar a mesma regra. Tá? Então, onde tem a mesma razão, deve-se aplicar a mesma regra.
E qual é a razão? No caso lá, vinculando ao caso do STF, da anencefalia, é a viabilidade com vida, né? A inviabilidade da vida da criança, da anencefalia, e no caso do cordão, da síndrome do cordão umbilical curto, também existe uma inviabilidade de vida. Então o STJ disse, olha, se no caso ali o que está sendo verificado é a viabilidade, então se há uma mesma razão, deve-se aplicar a mesma regra, tá? Beleza. Então, aqui a gente falou do nascituro, a gente falou dos direitos, a gente falou das causas de interrupção da gravidez, e aí, para a gente concluir aqui o artigo 2º, eu vou estar tratando do concepturo. O concepturo são aqueles embriões, né, ou são o sêmen congelado, que há uma expectativa de vida, há uma expectativa de algum momento ele ser inseminado e aí conceber, né? A concepção pode gerar um nascituro e depois uma criança com vida. Eles têm resguardado para si a herança. Só que existe um requisito para isso. Esse concepturo, da morte do pai, ele tem que ser gerado, tem que ser concebido num período de 2 anos. Tá? Se for concebido num período de 2 anos, se caso o pai tenha falecido, uma parte da herança é resguardada para o concepturo, tá? Aguarda-se a concepção, nesse período de 2 anos é colocado um curador para estar ali administrando esse patrimônio, essa herança que foi deixada ali para o concepturo. Se não foi feito absolutamente nada nesses 2 anos, essa herança volta ali para o Montemor e aí é repartilhado para os herdeiros anteriores. Se acontece nesses 2 anos a concepção e o nascimento, quando a criança nasce, essa herança, essa cota da herança, ela é automaticamente transferida para o concepturo. Beleza? Bom, com relação à personalidade jurídica, tudo isso que eu falei aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer deixar alguma pergunta? Lança aí rapidinho, senão a gente já vai dar continuidade aí. Já são 22h17, tem mais 3 artigos para falar. Então, se não, dá o joinha, a gente já vai aí dar continuidade aqui no artigo 3º e já vamos entrar em incapacidade absoluta. Beleza? Nenhuma pergunta? Podemos continuar? Então, bora lá. O artigo 3º do Código Civil, conforme a gente tinha falado lá em cima sobre personalidade, capacidade e legitimidade, a capacidade é uma medição. Então, inicialmente, ela é plena, né? Ela é plena. Melhor, inicialmente não. Eu tenho a capacidade plena, mas eu adquiro lá na frente. Tá? Lá nos meus 18 anos ou a partir dos meus 16 anos com a emancipação. Em regra, eu tenho a capacidade de direito, ou seja, aquela capacidade que todos temos a partir do nascimento com vida. Eu vou ter como regra a incapacidade absoluta do meu primeiro dia de vida até os meus 16 anos completos, eu tenho a incapacidade absoluta, eu sou incapaz absolutamente. Para que eu possa praticar um ato na minha vida civil, eu dependo da representação dos meus representantes legais, meus pais ou os meus tutores, tá bom? Então, a incapacidade absoluta ela é o quê? É uma inaptidão a praticar os atos, a exercer pessoalmente os atos da vida civil. É uma inaptidão, né, de se praticar os atos da vida civil. Beleza. E aqui a gente tem que ter em mente que tem uma grande repercussão no direito, o fato de eu praticar ou não um ato como absolutamente incapaz. Então, se eu tenho 15 anos de idade e decido que eu vou vender um bem que eu recebi de herança, e faço uma escritura, melhor, uma escritura não, porque o tabelião de notas ele vai ter essa cautela, dizer, não, olha, você tem meio 16, você não pode nem assinar nada aqui, sem a representação. Mas digamos que eu faça um contrato particular com um terceiro e diga, olha, eu estou vendendo aqui a casa tal, pelo valor X, parará, e entrego para ele. Esse contrato feito por mim, que sou menor de idade, ele é nulo de pleno direito, tá? Isso eu vou encontrar onde? Artigo 166, inciso 1º do Código Civil, tá? Artigo 166, inciso 1º do Código Civil, que vai dizer, olha, é nulo de pleno direito os contratos, os negócios jurídicos praticados por absolutamente incapaz,
tá? Então os atos praticados por absolutamente incapaz são nulos de pleno direito, né? Eles não existem na órbita do direito, tá? Eles não existem. Beleza. E aí, a gente tem uma outra questão que, por quê? Quem estudou, né, desde lá de trás, vai lembrar que existem umas causas dentro do, se você está com o código aberto, você vai ver que agora, no artigo 3º, só tem o caput. Só fala lá, ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E antes a gente tinha outras situações, né? Como o caso daqueles que não tinham o desenvolvimento mental que, né, impossibilitavam o exercício na vida civil, né? Aqueles que por causa transitória ou permanente eles não podiam exercer a sua atividade civil, né, os atos na vida civil, né, e outra hipótese. O que aconteceu? Em 2015, entrou em vigor a Lei 13.146, né, de 2015, que é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que esse estatuto fez? Ele alterou o Código Civil, o artigo 3º, revogando os incisos 1º, 2º e 3º do Código Civil. Pegando a parte lá, o inciso que tratava das pessoas que tinham causa transitória ou permanente de não poder praticar por si só os atos da vida civil, tirou do absolutamente incapaz e passou para o relativamente incapaz. Agora, as outras duas hipóteses de absoluta incapacidade, elas foram revogadas, elas foram extintas do Código Civil. Por quê? Porque a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai dizer o seguinte, no seu artigo 6º, tá? Então lá na Lei 13.346, né? 13.146, desculpa, 13.146, ela vai dizer lá no artigo 6º que o fato da pessoa ser deficiente, ou melhor, a deficiência, não retira destas pessoas a sua plena capacidade civil. Então, o fato de você ter uma deficiência, um não desenvolvimento ali, seja mental, psicológico, psíquico, chame da forma que você quiser, não retira de você a sua capacidade plena na vida, na órbita civil. Então, o que essa lei fez? Ela pegou as três hipóteses ali do artigo 3º, que tornavam absolutamente incapazes, né, algumas pessoas, pegou uma delas, que era aquelas causas transitórias ou permanentes de incapacidade, e passou ali para relativamente incapaz. E as outras duas, ela simplesmente transformou em capacidade plena. Olha, a pessoa com deficiência é capaz de forma plena. Por quê? O artigo 5º vai dizer que, o artigo 5º lá da Lei 13.146, ele vai dizer que a pessoa com deficiência ela tem que ser tratada com igualdade. A pessoa com deficiência tem que ser tratada com igualdade, tá? Então, em decorrência disso, por conta disso, ela tem capacidade plena na órbita civil. Apenas tendo que se respeitar, é claro, a critério etário, né? Então, se a pessoa, mesmo sendo uma pessoa portadora de deficiência, ela tem menos de 16 anos, então, nesse caso, aplica-se a regra geral lá do artigo 3º, que vai deixar a pessoa como absolutamente incapaz. Sendo ela maior de 16, menos de 18, ela vai se tornar relativamente incapaz, não pela sua deficiência, mas sim pela questão etária, tá? Ela só vai se... Agora, se ela já for uma pessoa maior de idade, ela vai ser plenamente capaz, tá? Então, isso é bem importante. E aí, a gente tem que ter em mente de dizer por quê? Por que os atos praticados pela pessoa absolutamente incapaz é nulo? Né? A gente sabe que a fundamentação jurídica está lá, artigo 166, inciso 1º do Código Civil fala, olha, os atos praticados por pessoas absolutamente incapazes são nulos. Beleza. Por quê? Porque a capacidade do agente, a capacidade da pessoa é um requisito de validade do negócio jurídico. Artigo 104. Tá? Lá o artigo 104 vai dizer, inciso 1º, para ter validade dos negócios jurídicos, lá o caput, vai dizer, inciso 1º, tem que ser praticado por agente capaz. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Inciso 3º, a forma tem que estar prescrita
ou não, ou defesa, né, ou proibida em lei, tá? Então, voltando lá atrás, quando a gente falou da escadinha lá do Ponte de Miranda, que ele vai dizer que tem que existir. O contrato, ele existe? Ele existe. Ele é válido? Não. Por quê? Porque a capacidade do agente é um requisito de validade. E a lei vai dizer que o agente incapaz, absolutamente, ele não pode fazer nenhum negócio jurídico na sua vida sem a representação de seus pais. Então esse documento ele não é válido, então ele nessa escadinha ele não consegue subir. Então desta forma ele não atinge ali a perfeição, o negócio jurídico não se completa, não se torna perfeito, tá? Então essa é a questão aí da absoluta incapacidade. E aí a gente vai adiantando aqui rapidamente aqui para o artigo 4º. A gente tratou da incapacidade absoluta, agora a gente vai tratar da incapacidade relativa. A incapacidade relativa, ela vai se estender para quem? Para, primeiramente, para o maior de 16 anos e menor de 18 anos. Tá? Em regra, maior de 16 anos, menor de 18 anos. Para quem mais? Para o ébrio habitual, ou seja, aquela pessoa que vive alcoolizada, ela não se recupera, não tem, né, não é a pessoa que bebe no final de semana, segunda-feira está normal. Não, é a pessoa que vive embriagada, é uma pessoa que sempre está bêbada. Para o viciado em tóxico, ou seja, aquela pessoa que também vive, né, na base de algum tóxico, de alguma droga ilícita. Né? Então, vou dar um exemplo, aquelas pessoas que estão ali antigamente na Cracolândia, ali em São Paulo, elas eram enquadradas, de certa forma, como pessoas relativamente incapazes dentro desse inciso, que é o inciso segundo, que vai dizer da pessoa que é viciada em tóxico. Né? Então a pessoa que é viciada em tóxico, ela é declarada, ela é reconhecida como relativamente incapaz. Quem mais? Além do menor de 16, menor de 18, do ébrio habitual, do viciado em tóxico, aqueles que... E aí a gente vai lembrar lá, você lembra que eu falei que a Lei 13.146, ela tirou o inciso do artigo 3º e colocou no artigo 4º? É o inciso 3º agora, que é as pessoas que por causa transitória ou permanente, elas não conseguem exprimir ou expressar a sua vontade, tá? E a última hipótese é o pródigo, tá? E aí você vai falar, aquele caso lá da parábola, é esse mesmo. É esse mesmo. É a pessoa que está dilapidando o seu patrimônio, que está vendendo tudo a preço de banana, não tem consciência do que está fazendo. Essa pessoa ela é lançada ali como pródigo e é declarada incapaz relativo. E aqui a gente precisa fazer uma observaçãozinha, tá? O relativamente incapaz, que é menor de 18 anos e maior de 16, ele está passando por aquela incapacidade em decorrência da questão etária. Por isso, só por esse motivo. Agora, o ébrio habitual e viciado em tóxico. A pessoa que sofre de alguma questão permanente ou transitória, alguma condição permanente ou transitória que lhe retira a condição de se expressar, e o pródigo, essas 3 incapacidades relativas, elas só podem ser declaradas judicialmente. Tá? Então eu preciso entrar com uma ação de interdição, o juiz irá reconhecer a sua relativa incapacidade, irá dar um mandado de interdição, determinando ali uma pessoa para ser a curadora. Esse mandado será levado a registro, lá no registro de pessoas naturais. Qual é o registro de pessoas naturais? No primeiro subdistrito da comarca, ou no primeiro subdistrito da capital, quando não existir na comarca. Mas, em regra, todos os cartórios de registro civil, que são a sede, ou quando tiver mais de um cartório naquela comarca, o primeiro subdistrito, eles vão possuir o livro E, tá? E o livro E é o livro de registros especiais, e um desses registros que eu vou lançar ali é o registro de interdição, onde o juiz vai declarar, a partir daquele momento, que aquela pessoa ela é relativamente incapaz. Diferentemente do absolutamente incapaz, o relativo, ele não vai ser representado, ele vai ter a assistência, alguém vai assisti-lo nos atos que ele praticar. Então, se eu tenho 17 anos de idade e quero vender meu imóvel, o meu pai e a minha mãe, ou os meus tutores, eles vão ter que estar presentes no ato, mas não mais para me dar a sua representação, ou seja, fazendo aquilo por mim, e sim fazendo aquilo comigo.
tá? Então aqui é uma forma de você entender. Na representação, eles assinam pela minha pessoa. Na assistência, eles assinam juntamente comigo, ao meu lado, para me dar suporte, assistência, tá? Essa é a regra aí da relativa incapacidade. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Danilo, os atos feitos pelo relativamente incapaz sem a assistência dos seus representantes é nulo? Eu vou dizer para você, não. Ele é anulável, tá? É um ato anulável. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, simplesmente, eu posso praticar o ato, beleza? Eu pratico o ato, mas ele pode ser reconhecidamente, ele pode ser reconhecido nulo. Não, nulo não, ele pode ser anulado posteriormente, ele pode vir a ser anulado posteriormente, desde que não suprida ali a causa da anulabilidade, que seria o quê? A assistência dos meus tutores ou dos meus pais. Ah, e se eu me tornar maior de idade? Pronto, suprida foi a questão ali da anulabilidade, beleza? Vamos lá, gente. Continuando aí para a gente poder concluir ali o artigo 4º e partir para o artigo 5º para a gente encerrar. A última questão que a gente precisa trabalhar é a questão do indígena, tá? A questão do indígena. O indígena, lá no parágrafo único do artigo 4º, ele vai dizer que a capacidade dos indígenas será tratado em lei especial, né? Em lei especial. Qual é a lei especial que trata da capacidade do indígena? É a Lei 6.001 de 73, ou o Estatuto do Índio, tá? Ou o Estatuto do Índio. A capacidade do índio, em regra, e qual é o índio aqui que a gente vai tratar nessa incapacidade? É o índio não integrado à comunhão nacional. É assim que a Lei 6.001 vai trazer, que, né, é adequado aqui é o índio não integrado à comunhão nacional. Tá? Então, a gente tem o indígena, ele, em regra, ele é colocado dentro da incapacidade relativa. Tá? Por isso que ele está lá no artigo 4º, ele é uma incapacidade relativa. Só que tem duas coisas bem legais e interessantes quando a gente vai ler lá a Lei 6.001 de 73, que vai ser o Estatuto do Índio, que é bem importante. Primeiro, você vai falar assim, então tá bom, então se o índio praticar um ato, esse ato é anulável, né? Porque se ele está ali como relativamente incapaz, ele só pode praticar atos anuláveis. E eu vou dizer para você que não. O índio é uma exceção à incapacidade relativa ali, a essa anulabilidade. Por quê? O artigo 8º da Lei 6.001 vai dizer que os atos praticados pelo índio ou por qualquer outra pessoa que não esteja ali dentro da comunidade indígena, tá? Sem a anuência do órgão que cuida dele, que no caso do Brasil é a FUNAI, é nulo. É nulo. Simples assim. O ato é nulo. Tá? Então é uma exceção à capacidade, né? a essa nulabilidade. Tá? Então os atos praticados pelo índio, apesar dele ser inserido ali como relativamente incapaz, ele é nulo. Tá? Ato nulo. Aí você fala, Danilo, tá bom. Como que o índio ele vai se tornar capaz de forma plena, né, na ordem civil? O artigo 9º da mesma lei, da Lei 6.001 de 73, vai dizer que, para que o índio requeira a um juiz competente, que ele tenha a plena capacidade na ordem civil, ele tem que preencher 4 requisitos. Primeiro, ele tem que ser maior de 21 anos. O índio tem que ser maior que 21 anos. Ele tem que falar a língua portuguesa, tem que dominar a língua portuguesa. Ele tem que exercer ou estar habilitado, né? A lei fala em estar habilitado para exercer alguma atividade útil na comunhão nacional. E por último, o último requisito, ele vai dizer que o índio ele tem que estar apto ou ter conhecimento de todos os costumes, usos e costumes da comunhão, né, ali da comunhão nacional. Tá? Então o índio, para que ele possa requerer a um juiz competente que ele tenha a plena capacidade civil, ele precisa preencher esses 4 requisitos.
ser maior de 21 anos, dominar a língua portuguesa, estar habilitado em alguma atividade que possa ser feita na comunhão nacional e ter pleno conhecimento dos usos e costumes da comunhão nacional. Beleza? Então tá bom. Encerrado a relativa incapacidade, a gente vai encerrar com o artigo 5º. O artigo 5º ele vai tratar do quê? Quando é o fim dessa incapacidade, ou melhor, quando eu passo a ter a capacidade completa, né? A capacidade plena dos meus direitos. Porque conforme eu havia dito, a capacidade ela é limitada. Né? Ou ela pode ser uma incapacidade absoluta, ela pode ser limitada por uma incapacidade absoluta, ou ela pode ser limitada por uma incapacidade relativa, mas quando eu atinjo a maioridade, ou quando eu sou emancipado, a gente vai ver que essa é uma das causas ali de eu adquirir a capacidade plena, eu passo a exercer por mim mesmo. Aí, sem mais a representação, sem mais a assistência, eu passo a exercer por mim mesmo os atos da vida civil. Então, eu mesmo posso assinar meus contratos de venda e compra, eu mesmo posso contrair empréstimos no banco, sem precisar de absolutamente ninguém para me assistir ou para me representar nesses atos, beleza? Então, a capacidade plena é exatamente isso, é a soma, é a somatória, né? A somatória da capacidade de direito com a capacidade de fato. Quando eu somo as duas, aí eu vou estar dando início à minha capacidade plena, tá? Qual é a regra? Regra da capacidade plena. Eu adquiro ela com a maioridade. Então, a partir do momento que eu passo a ter 18 anos, eu tenho ali a completude da minha capacidade, e a partir daquele momento eu posso praticar todos os atos por mim mesmo na órbita civil. E qual é a exceção? Toda regra tem uma exceção, a exceção é a emancipação, tá? Eu posso ser emancipado, tá? E aí a gente vai tratar agora, para arrematar aqui a lição aqui de direito civil, a gente vai tratar dessa emancipação. A emancipação ela pode se dar de 3 formas, tá? Ela pode se dar de forma voluntária, ou seja, ambos os pais vão até um cartório de notas e lavram uma escritura de emancipação, tá? E aqui tem 2 requisitos bem importantes. O primeiro, ambos os pais têm que estar concordes, tá? Ambos os pais têm que dar concordância. Isso em respeito ao artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, que vai dizer que os atos da sociedade conjugal são praticados de forma igual pelo homem e pela mulher, tá? Então aqui há ali uma fundamentação constitucional, que é o artigo 226, parágrafo 5º, que ele vai dizer exatamente isso, tá? Eu praticar os atos da sociedade conjugal de forma igual entre marido e mulher, entre homem e mulher, tá? Beleza. Então a primeira é a voluntária, a emancipação voluntária. Ambos os pais vão lá no cartório de notas, lavram uma escritura de emancipação. Essa escritura posteriormente é levada a registro lá no registro civil, segue a mesma regra da interdição, então vai ser no primeiro registro civil ou na sede da comarca onde exista o livro E para fazer esse lançamento, para fazer esse registro, tá? Aí você vai perguntar, Danilo, e se um dos pais faleceu, então quer dizer que essa pessoa, não, a mãe ou o pai, ele não pode dar a emancipação para o filho? Não, não é isso. Na verdade ele pode, porque o Código Civil, lá no inciso 1º, ele vai dizer o seguinte, no inciso 1º do artigo 5º, ele vai dizer que ou é ambos os pais, através de escritura pública, sem necessidade de homologação judicial, ou por um, na falta do outro. E aí a falta, você vai entender, pode ser morte, pode ser que a pessoa está incapaz, ou seja, ela foi declarada incapaz. A pessoa está ausente, então a gente vai estudar na próxima semana a questão da ausência. Então a pessoa estando ausente, a mãe ou o pai pode conceder a escritura de emancipação, tá? Ou realmente não se saiba quem é o pai, ou não se saiba quem é a mãe, não está lançado lá no registro, então o pai ou a mãe que está ali como pai e mãe na certidão de nascimento, pode conceder, pode lavrar ali, pedir para o tabelião lavre a escritura de emancipação, tá bom? Então,
Emancipação voluntária, ambos os pais ou um deles na falta do outro, através de escritura pública, tá? Elemento formal, né? Tem que ter formalidade escrita, tá lá também lá a existência, questão de requisito de validade, artigo 104, inciso 3º, né? A questão da forma, ou na falta, né, de um, não precisa ter homologação judicial. Beleza? E aí, vamos lá. Depois eu vou ter a emancipação judicial, né? Que, vamos dizer que o menor ele entre com uma ação judicial contra os pais, dizendo, olha, excelência, eu tenho condições de me manter, de me sustentar, e meus pais, né, estão me prejudicando, que seja, quais sejam as fundamentações, o juiz pode conceder a emancipação por uma decisão judicial. Tá? Ou haja litígio entre os pais, tá? Vamos dizer que um pai quer, a mãe não quer, ou a mãe quer, o pai não quer, e aí entra-se com uma ação judicial e o juiz delibera, o juiz vai sentenciar ali se sim ou não a emancipação, e aí ela não vai ser mais uma emancipação voluntária, mas uma emancipação judicializada, né? Uma emancipação judicial. E é bem importante a gente tratar disso, por quê? Porque também vai ser registrado no livro E. Independente se ela for judicial, né? Ela vai ser feita por sentença judicial transitando em julgado, mas vai ser lançada ali por mandado no livro E também, tá? Vai constar lá do livro E de qualquer forma, tá? E aqui um detalhe importante, que tanto a voluntária quanto a judicial tem que ser maior de 16 anos, tá? Menor de 16 anos não pode ser contemplado ou beneficiado por emancipação, tá? Só maior de 16 anos. Beleza? Então, para a gente concluir, a gente vai tratar das emancipações legais, que a lei dá, que são os incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º até o 5º, do artigo 5º do Código Civil, tá? Que vai ser a emancipação em decorrência do casamento. Então, o maior de 16 e o menor de 18 anos casaram-se, então o pai e a mãe foram lá, prestaram a sua assistência, autorizaram o casamento do menor. A partir daquele momento, ele se torna capaz, plenamente capaz na órbita civil. Não há mais a necessidade de se lavrar uma escritura, de se registrar no livro E, ou de se judicializar ali, né, entrar com uma ação judicial para emancipação e também se registrar no livro E. Não, é legal, a lei vai estabelecer essa capacidade, essa antecipação da capacidade plena. Tá? E aqui um detalhe importante, porque também no ano de 2019 houve uma alteração importante no Código Civil. O artigo 1520 do Código Civil foi alterado recentemente e passou a regulamentar que o menor de 16 anos não pode casar. O menor de 16 anos não pode casar. Tá? E ali até existia ali no 1520, o texto era dando a possibilidade de se casar o menor de 16 anos, se fosse para evitar algum processo criminal ou estando grávida a menina. Agora não mais. É proibido o casamento de pessoa que não está em idade núbil. E aí a gente tem que ir no 1517, que vai dizer que idade núbil é a partir dos 16 anos, tá? Então, é bem importante isso. Por quê? Ainda esse ano, vamos dizer, o ano passado, era possível que o menor de 16 anos, ele tivesse a sua capacidade plena adiantada, rompendo com a regra de que apenas o maior de 16 que poderia ser emancipado. Então, se eu casasse com 14 anos de idade, não que fosse uma coisa comum, mas digamos que eu me casasse com 14 anos de idade, eu anteciparia minha capacidade plena por causa dessa emancipação legal lá do artigo 5º, lá do inciso 2º do artigo 5º, tá? Então foi bem interessante, tem uma repercussão bem grave aqui, né, ou importante, essa alteração do 1520 do Código Civil, que proíbe o casamento da pessoa maior de 16 anos, tá bom? Terceira hipótese é o emprego público. Então, se eu sou um empregado público, eu passo a ser emancipado. E aqui um detalhe importante, porque hoje, né, quem presta concurso público vai saber muito bem disso, que o fato está expresso hoje em todos os editais, que para você exercer a função que está ali naquele edital, você tem que ter mais de 18 anos na data da posse do cargo. Então,
Tecnicamente, esse inciso também caiu em desuso. Por quê? Porque o menor de 18 anos, ele não pode ser mais emancipado se exerce cargo público, porque para entrar no cargo público é exigido que ele tenha 18 anos ou mais. Então, por isso, ele passa a não poder ser mais emancipado, beleza? E aí, beleza. Quarta hipótese seria a colação de grau em curso superior, tá? E aqui a colação é formação, eu vou lá e me formo, né? Então eu entrei na medicina com 12 anos de idade, ou com 11 anos de idade, eu sou um gênio, fora da caixinha, então a partir dali eu me formei com 17, vamos dizer que sejam 5, 6 anos ali de formação, e eu sou maior, plenamente capaz. Por quê? Porque é a emancipação pela colação em curso superior, de nível superior, tá? E não é entrar na faculdade, tá? É formar-se, né? Colar grau, né? De forma efetiva. E a última hipótese, para a gente encerrar por aqui, é o menor ter um estabelecimento civil ou comercial que lhe dê provento suficiente para se manter sozinho, tá? Então, digamos que eu recebi de herança ali do meu pai, eu tenho 16 anos de idade, eu recebi de herança uma empresa, e essa empresa me dá condições suficientes para que eu me mantenha sozinho. Então, por lei, eu sou emancipado, tenho plena capacidade. E aqui, eu vou ser sincero para você, que o ideal é que fosse feito judicialmente, porque como que você vai comprovar que para as pessoas aí, você vai num banco, fala, olha, quero assinar um empréstimo aqui para minha empresa. Aí fala, não, mas você tem 16 anos, por que você pode assinar? Aí você fala, não, a empresa é minha, eu vou estar assinando aqui, tem aqui, você vê que eu tenho condições, o patrimônio da minha empresa, o quanto que ela me verte de custos ali, de lucro. É muito mais difícil do que você apresentar um diploma, dizer, olha, eu sou formado em curso superior, uma certidão de casamento, dizer, olha, eu sou casado, né? Ou uma escritura registrada lá, né? Então eu acredito que a melhor forma de você dar efetividade seria você judicializando. Mas a lei ela vai dizer que é uma das formas de emancipação legal, né? Então basta você comprovar, de certa forma, que você é proprietário, detentor daquele estabelecimento civil ou comercial, que ele dá a possibilidade de sustento por si só para você, e aí você pode ser declarado capaz plenamente. Beleza? Pessoal, tá aberto para perguntas aí a partir de agora, a respeito do artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Código Civil. Para mim, eu achei que foi bem corrido, mas, já foi quase 1h30. Então, fica aí à vontade aí para vocês fazerem perguntas, por favor. Para uma primeira live, foi legal? O áudio ficou legal? O vídeo em nenhum momento travou? Porque a partir de agora, para quem me seguia lá, eu fazia as videoconferências no privado do WhatsApp ou num aplicativo que a gente tinha, vai ser assim agora, vai ser tudo live, né? Colocar a cara a tapa aqui no mundo digital. Beleza? Manda o joinha, deu tudo certo. Deus abençoe a todos aí, uma ótima noite. Para quem eu vejo amanhã, até amanhã. Um beijão para todo mundo que participou, tá, gente? Abraço. Tchau.